Amém. Amém. Vai chegar, peraí. Agora foi. Havia esquecido. Boa noite, graças a paz. Hoje, terça-feira, sei que muitos estão envoltos ainda com um tempo novo, se adaptando à virada de ano, quantas coisas estão ocorrendo, alguns retomando as suas atividades profissionais, outros Deus tem abençoado, mas tem disponibilizado, vai, viaja. Mas a palavra do Senhor tem que ser pregada, ela não pode se parar, né? Antes da gente ler a Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar por isso. Deus, Senhor, Tu és o nosso único Deus, Tu és o nosso Pai. Nós nos apresentamos a Ti nessa noite, pedindo perdão pelos nossos pecados. Apresentamos a Ti, Senhor, Tu sabes as nossas fraquezas, Tu sabes, Senhor Jesus, as nossas dores, Tu nos conheces e Tu nos vê como ninguém vê. A Tua palavra diz: sonda e me conhece, Deus. Nesse exato momento, Senhor, nós estamos aqui no presencial, alguns estão, Senhor Jesus, conectados, outros verão posteriormente, mas nós não estamos falando de nós mesmos. Nós falaremos de Jesus. Porque é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva, é Jesus quem dá um direcionamento para que possamos desfrutar do novo. Abençoa a nossa mente, abençoa os nossos ouvidos, abençoa o nosso coração. Fala conosco nessa noite, nesses minutos que a Tua palavra será ministrada, que seja ministrada primeiro a nós mesmos e nós possamos ministrar a outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Fique de pé, pega a sua Bíblia. Domingo, Deus nos deu uma palavra e a gente estava falando sobre que a nossa posição é superior à nossa condição. E quando a gente vem em condição, hoje eu estava com a Liliane na rua, vi algumas coisas que eu vou compartilhar com os irmãos. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Não tem como errar. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Estou usando a nova versão transformadora. O Senhor tinha dito a Abrão. Ainda era Abrão, não era Abraão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Senhor, da vida, Tua palavra fala conosco nessa noite, com clareza de entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Toma aí seu assento. Tem um cântico nosso antigo, né? A Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Pode sentar, querido. Para eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi, nas vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha
sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Sabe, queridos, eu amo essa música. Cassiane, ela recebeu de Deus esse cântico e vários outros cantores, mas o que mais me fascina é o final: até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Nós precisamos entender que o ano começou e Deus nos deu a palavra lá no livro na passagem do perdão de domingo, né? E simplesmente domingo eu estava falando sobre que a nossa posição é superior à nossa condição. E algo, o Espírito nos impulsionou a falar sobre aliança. O ano de 2025 começou, mas uma aliança foi feita antes de 2025, antes de 2024. Ainda sem forma, uma aliança foi feita. E a palavra nos deixa clara que em Abraão, Gênesis capítulo 12, que Deus ele vai falar sobre essa aliança. Eu estava conversando com a Liliane hoje, no café, foi hoje, né? No café da manhã. A gente estava conversando porque às vezes, irmão, nós valorizamos tantas coisas e nos esquecemos do poder da aliança. Sabe, Deus ele chegou para Abraão e falou assim: olha, sai de tua terra e da tua parentela e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Deus estava falando: eu estou te dando uma ordem, mas não é só uma ordem, eu estou te dando uma ordem porque se você obedecer, algo vai ser liberado sobre a tua vida. Abraão obedeceu, foi liberado sobre a vida dele: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está todo mundo comigo aí, amém, amém? Então foi chegando até esse determinado momento. Depois Abraão entendeu qual era o propósito de Deus na vida dele, e ele se desvinculou de Ló. Não que ele deixou de amar a Ló, mas ele entendeu que o propósito era com ele, e Ló não poderia, o propósito não cabia a pessoa de Ló caminhando com ele. Então eles se separaram, Ló e Abraão ele continuou. Só que mais na frente Deus vai e faz uma promessa. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão e Sara? Eu vou te dar um quê? E aí eu vou falar para os irmãos: a gente precisa entender, a gente precisa compreender, a gente precisa pegar no espírito que eu vou falar para vocês agora. Deus ele chega e fala que ia dar um filho para Abraão. Quantos aqui de nós, você que está assistindo online, já receberam uma promessa? Promessa de cura, promessa de salvação, né? Promessa de cura. Pai, Deus você volta só também, meu pai. Promessa de cura, promessa de salvação, promessa de restauração, promessa de visão multiplicada, um tempo novo. Eu acredito que todos já recebemos essa promessa. Só que o que acontece? Uma aliança foi feita entre Deus e Abraão em Gênesis 12. Só que o tempo passou. Abraão ele já estava, quando ele já está casado com Sara, e simplesmente Deus ele fala que vai dar um filho, e aí Sara vai e entende essa palavra. E quantas vezes nós recebemos promessa e entendemos? Eu acho isso lindo, porque a gente entende que Deus ele é o dono do tempo. A gente entende que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém ou não amém? Até que ponto nós entendemos isso? Até que ponto que nós entendemos que se Deus lhe prometeu, ele vai cumprir? Porque às vezes nós queremos dar aquela ajuda para Deus, e quando a gente dá aquela ajuda para Deus, a gente tira o foco da aliança e coloca o foco na promessa.
Porque o que acontece? Deus havia descido e havia dito para Abraão que ele seria pai. Sara riu e a palavra foi dada: daqui a um tempo, daqui a um ano eu vou voltar e Sara estará grávida. Só que o tempo foi passando e às vezes, assim como passa na nossa vida, passou na vida da casa de Abraão e Sara. Porque algo nós temos aprendido, que o tempo ele é inimigo da paixão. Porque o tempo acaba esfriando, fazendo você esfriar. O tempo muitas vezes acaba roubando os nossos olhos do propósito. O tempo muitas vezes acaba tirando os nossos olhos da aliança e colocando os nossos olhos na promessa. O tempo, cronologicamente falando, estava passando na vida de Sara. E Sara tirou os olhos da aliança, lá de Gênesis 12, e colocou os olhos na promessa. Deus, ele disse que ia me dar um filho. Deus vai dar um filho. Só que em sã consciência, qual é a mulher casada? Bem casada, que permite que o seu marido se deite com outra. E ela permitiu, e houve um consenso de Abraão, para quê? Para que a promessa que foi dada por Deus fosse gerada. E Agar deitou para Abraão e recebeu Ismael. Ismael é a promessa dada por Deus? Não. Hoje duas nações ainda brigam por causa dessa situação. Porque o que acontece? Quando a gente tira os olhos da promessa e coloca, tira os olhos, da aliança e coloca os olhos da promessa, a gente começa a contar o tempo. E vocês lembram que eu falei que o tempo é inimigo da paixão? E você acha, poxa, Deus se esqueceu. E vocês lembram quando eu falei de Ruth, de Noemi, a crise que Noemi teve, a crise do tempo? Às vezes as pessoas acabam entrando na crise do tempo. E agora como é que vai acontecer? Eu já sou velho demais, eu não tenho condições, eu não vou gozar disso, vou gozar daquilo. Aí a gente acaba dando jeitinho. E quando a gente acaba dando jeitinho, a gente simplesmente manda um recado para Deus. Eu não quero ser discípulo, eu quero ser multidão. Porque o discípulo, ele serviu a Jesus e serve a Jesus, não pelo aquilo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é. A multidão é interesseira. Quando os olhos da igreja saem da aliança e foca na promessa, no que foi prometido, nós nos movemos por interesse. Agora, quando os nossos olhos estão focados na aliança com Deus, nós entendemos que Ele não perdeu o controle de nada, que se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer, que se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, porque a palavra de Deus vai dizer: Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vocês estão entendendo também? Porque muitas vezes a gente quer ouvir uma promessa, e é uma preocupação muito grande, que existem pessoas que correm atrás de profetas, correm atrás de promessa e acaba trabalhando de forma interesseira, porque eu corro atrás daquilo que Deus pode me dar, e não em cima daquilo que Ele é para mim. Quando eu valorizo a aliança, eu valorizo quem Ele é. Agora, quando eu valorizo a promessa, eu valorizo o que Ele pode fazer. Está todo mundo entendendo, amém? E as nossas escolhas determinam o nível de entendimento e de governo que permitimos que Deus tenha na nossa vida. E essa questão, não vou falar que a culpa é só de Sara, porque foi para os dois. Sara quis dar ajudinha e Abraão, ele concordou, ele aceitou. Só que uma criança foi gerada
E uma criança passou por certos momentos delicados, porque os olhos da aliança saíram e voltaram e ficaram fitos na promessa. Nós precisamos tomar cuidado nesse ano de 2025. Esse é um ano de unidade. E eu preciso impulsionar a igreja, eu preciso impulsionar os meus irmãos, eu preciso impulsionar os amigos, familiares a focarem na aliança. Porque quando a igreja está focada na aliança, a igreja não se move pelo aquilo que Deus pode fazer, mas se move por quem Ele é. E aí simplesmente eu preciso que vocês entendam isso, porque Abraão ele entendeu isso. Abraão ele entendeu. Porque seria uma coisa assim, eu até falei domingo, muito delicada, muito dura. Deus te dá uma promessa e falar, agora eu quero que você devolva essa promessa para mim. Eu não sei vocês, mas eu não consigo encontrar na Bíblia um momento que Abraão ele questionou quando Deus pediu a promessa. Não sei se vocês viram. Eu não vi, alguém viu aí. Abraão ainda entendeu, não vou nem falar com Sara. Sabe o que eu entendo nesses momentos? É que Abraão ali ele entendeu que errar faz parte do processo, porque somos seres humanos. Mas não é interessante persistir no erro. Então ele não retrucou. Ele amava a promessa. Ele lutou para ter a promessa. Ele amou a promessa, ele honrou a promessa. Mas quando Deus pediu, ele simplesmente estava disposto a entregar a promessa. E às vezes nós não estamos dispostos, porque nós nos apegamos às promessas. Nós nos apegamos a coisas, nos apegamos a pessoas, nos apegamos a momentos. Falei alguma mentira aqui? Por exemplo, Josivaldo, um momento marcante na tua vida. Você lembra, né? Talvez o nascimento de um filho, talvez o casamento, talvez a chegada de um normal, nós não sabemos, né? A aquisição de algo. Um momento marcante na sua vida. Talvez foi quando ele falou assim, aí quer namorar comigo? Né? Talvez o momento marcante na vida dele foi quando teve um sim. Mas momentos marcantes já é memórias. E eu fico imaginando qual é a memória que Abraão tinha quando Deus falou para ele, me dá Isaac. Entrega Isaac como sacrifício. E a memória que ele tinha foi a memória de aliança. Porque Abraão, ele conheceu a Deus por uma voz. Ele ouviu uma voz e eu vou seguir essa voz. Ele não tinha o entendimento que nós temos hoje. Mas isso muito me fascina. Porque no ano de 2025, nós precisamos ser um com Deus. Quando eu valorizo a aliança, eu estou sendo um com Deus. Quando eu valorizo a promessa, eu estou querendo usar Deus para os meus benefícios. Quem nunca ouviu aqueles questionamentos? Mas Deus falou que ia fazer, mas Deus prometeu, mas eu vi, mas Deus falou comigo, está até anotado. Tem gente que anota, que grava, não é crítica, não, cada um com seu cada um. Mas Deus disse, mas diz aquilo, e está se esquecendo que se Deus falou, Ele vai cumprir. A palavra de Deus vai dizer que Ele não tinha por quem jurar e jurou por Ele mesmo. Porque simplesmente nós só entenderemos o agir de Deus nas nossas vidas, no tempo que estamos vivendo, quando pararmos de valorizar a promessa, colocar a promessa num patamar superior que a nossa aliança. Porque todos nós temos promessa, mas o que vai fazer com que as promessas ganhem vida é a aliança que temos com Deus. A pastora falou algo, não adianta a gente querer ter unidade no horizontal se a gente não tem no vertical. Porque essa é a realidade. As promessas vão se cumprir, mas as promessas só irão se cumprir quando nós estivermos com os nossos olhos fitos na aliança com Deus. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Amém. Então eu preciso que você entenda nessa noite que
Quando Abraão ele foi molar Isaac, ele foi disposto a mandar um recado para nós, porque a promessa já tinha sido dita: você será pai de uma grande nação. E qual é o recado que Abraão olha para a gente e manda para a gente? Que a promessa nunca pode ser maior do que a aliança que temos com Ele. Então, nessa noite de terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025, eu preciso compreender a palavra de ordem nesse ano. E a palavra de ordem é unidade. Mas eu só vou ter unidade com Deus não é quando os meus olhos ficarem fitos na promessa, mas quando o meu coração, os meus olhos estiverem fitos na aliança. Porque aonde estão os meus olhos, ali está o meu tesouro. Se os meus olhos estiverem focados na aliança que eu tenho com Deus e que Deus tem comigo, isso se torna um tesouro na minha vida. Bom, a Bíblia diz até Deus tem tesouros escondidos, deixa claro sobre isso. E nós precisamos entender o que tem ocorrido nesse tempo. O que tem ocorrido? Nós precisamos estar com os nossos olhos na aliança. Amém? Amém. É que você talvez diz isso para você, mas pastor, Deus livrou Isaac. E Abraão, ele continuou. Abraão, amém. Só que pelo fato, agora eu vou falar para vocês, pelo fato, eu já falei aqui algumas vezes, existe uma bênção na continuidade. E se a gente ler a Bíblia, nós vamos entender que o Deus de Abraão era o mesmo Deus de Isaac. E o Deus de Isaac era o mesmo Deus de Jacó. E por que foi passando? O Deus é o mesmo, mas estações diferentes, tempos diferentes. Por que eles foram passando? A gente entende que foi dada a continuidade da aliança. E às vezes quando a gente não tem a visão de aliança, a gente perde, às vezes quando a gente perde a visão de aliança nossa com Deus, Deus vai gerar um momento, Deus vai gerar uma determinada situação para mudar o nosso ritmo. O que aconteceu com Jacó? Jacó ele tinha um ritmo, mas quando os seus olhos saíram da aliança com Deus, Deus ele tocou na sua coxa e mudou o ritmo dele. Por quê? Porque às vezes Deus está permitindo certas situações, certos cenários, não que ele seja mau, mas porque o nosso coração, que é enganoso, está tendendo mais para a promessa do que para a aliança. E aí Deus permite certos cenários, certas situações, Deus permite que certos momentos nós passemos para que os nossos olhos se voltem para a aliança. E não existe aliança com Deus sem unidade. Porque quando você valoriza a aliança com Deus, você valoriza o que Ele quer, não o que você quer. No casamento de domingo eu estava falando que o casamento é um tempo de renúncia, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. Deus ele abriu mão do seu filho, e você tem aberto mão de quê para honrar a aliança com Ele? Sabe, irmãos, a palavra, antes de cortar para vocês, corta quem não está. Quando a gente acha que está fazendo muito, aí os nossos olhos se voltam para a aliança, a gente entende que a gente ainda não fez nada. E aquilo muito que nós achamos que já fizemos, não se compara a tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo. Então, a palavra de ordem de hoje, eu preciso voltar para os meus olhos, para a aliança. Quando a gente fala de aliança, teologicamente falando, eu estou mamando aqui, existem várias alianças, mas eu não estou falando de aliança abraâmica, eu não estou falando de aliança davídica, eu não estou falando de aliança noémica, eu estou falando da aliança de Deus para com o homem. E referente a isso eu quero falar para você. Para mim e para você que está assistindo, ou vai ver depois essa palavra. Guarda isso.
É tempo de nós priorizarmos a aliança, o que é a promessa. Amém? Amém. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, às vezes, irmãos, a gente valoriza tanta promessa, que a gente já não tem mais tempo para a aliança, mas tem tempo para a promessa. Quantas pessoas têm promessa e quando recebem, somem da casa de Deus? Não sei se vocês já viram, eu já vi. Mas por que ele sumiu? Recebeu a promessa e foi embora. É uma visão clara daquele que estava só valorizando a promessa e não a aliança. Quem é que fazia isso no passado? Recebia a bênção e sumia. Era a multidão, não os discípulos. Então, dentro da igreja, às vezes, tem muita gente agindo como a multidão, porque eu quero o Senhor, eu quero. Aí Deus, a sua infinita misericórdia, toma, te dá. Aquela pessoa some, desaparece. Aí quando perde tudo, aí quando o negócio está ruim, aí volta, e aí busca, aí vem, recebe uma palavra, aí tá lá. Aí quando segundo uma outra promessa, a pessoa vai e some de novo. Eu estou usando Deus para o meu benefício próprio, se esquecendo que eu não posso usar a Deus, é Deus que precisa nos usar. Porque quando o homem quer usar Deus, o homem acaba manipulando. E aí você acaba manipulando pessoas, manipulando ministérios, manipulando departamentos, através de um dom que Deus te emprestou, porque tudo aquilo que temos não é nosso, que Deus, a Bíblia diz, tudo vem dele e volta para ele. Amanhã, quando eu valorizo a aliança, eu consigo, além de honrar a Deus, eu consigo ter intimidade com Deus o suficiente para saber qual é a voz de Deus e qual é a voz do coração, para entender o que é Deus e o que não é de Deus, porque a aliança com Deus, a aliança de Deus para conosco, é o motivo de nós estarmos aqui hoje, porque muitos na igreja estão de férias, estão viajando, porque a aliança que Deus tem com a igreja de Cristo, não estou falando só a nossa totalidade cristã, a aliança que Deus tem com a igreja permite com que a igreja, e mesmo em tempo de crise, em tempo de caos, Deus abre a oportunidade para que possa haver um tempo de descanso. A igreja do Senhor é a única instituição aonde nós entramos numa batalha já sabendo o resultado. Amém. Por quê? É por causa da promessa, é por causa da aliança. A aliança que temos com Deus precisa estar acima do nosso desejo de cumprimento de promessa. E aí, para a gente poder fechar, guarda só essa palavra no seu coração. Eu estou falando com a Liliana hoje, né? Nosso café de 11 e pouco da manhã, né? Quando você vai para a Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, você vê que todos eles valorizaram a aliança com Deus, inclusive Jefté. Jefté abriu a boca e falou assim: eu sei tudo, eu vou te oferecer, vou oferecer o sacrifício. Deus ouviu, e Deus fez. Só que aí, sabe, um dos momentos que você vê quando a pessoa está valorizando a aliança é quando você honra o combinado, conforme a pastora Camila falou, né? Eu preciso honrar o combinado. Qual é o combinado? Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. A perfeição de Deus significa o seguinte: Abraão, anda na minha presença e foca na minha aliança. E foca na aliança que eu tenho contigo. E quando eu cumpro o combinado, eu honro. Quando eu cumpro o combinado, eu me preocupo em não em receber, mas em dar. Quando eu cumpro o combinado, nada me para, porque eu entendo o poder de Deus na minha vida. Quando eu cumpro o combinado, eu não me preocupo com quem prega, com qual é a igreja, qual é a cor, qual é o tipo, qual é o estilo. Eu só me preocupo em servir a Deus de todo o coração. Quando eu cumpro o combinado, eu não olho para os defeitos. Eu foco na oportunidade que Deus está me dando de servir a Ele. Abraão anda na minha presença e foca na aliança.
que você tem comigo e eu tenho com você. Amém? Então nessa noite, eu quero liberar essa palavra para mim e para a sua vida. É tempo dos nossos olhos nesse ano de 2025 estarem focados naquilo que Deus é e não naquilo que Ele pode fazer. Porque cantar aquela música, se Deus fizer, é lindo, né? É bonito. Mas no dia a dia é bonito. Deus, então fez, valoriza a aliança que nós temos com Deus. Amém? Quero orar por você. Vou ficar de pé. Hoje eu vou dar os avisos para a gente poder terminar. Que essa palavra possa abençoar a tua vida, você que está aí, ó. Essa palavra possa abençoar a tua casa. Eu não sei se caiu, a internet está boa, mas que essa palavra possa gerar e com entendimento você possa multiplicar essa palavra. É tempo da gente honrar as alianças. E talvez você que está aqui, ou talvez você que está aí, esteja se perguntando, pastor, como é que eu faço para honrar a aliança com Deus? É tocando? É cantando? É dançando? É fazendo alguma coisa na igreja? A primeira coisa que você pode fazer é aprender a honrar a aliança com Deus, é a renúncia. Renuncia a sua própria vontade, renuncia a tua agenda, renuncia o teu eu, renuncia ao desejo da tua alma e se mova de acordo com o céu. Diga o pastor a fazer essa oração, enquanto eu estiver orando, você vai pedir Espírito Santo. Você que está em casa, querido, feche os seus olhos. Eu quero te incentivar a fechar os seus olhos. Eu quero te incentivar a você entender que existe uma atmosfera de Deus aonde você estiver. Eu preciso que você entenda que a Bíblia vai dizer que existe um peso na nossa palavra. A palavra sai da nossa boca. E é tempo de nós ligarmos algo novo. É tempo de Deus olhar para a igreja dele, a igreja de Cristo, e olhar que a igreja de Cristo não é como a multidão interesseira, não quer usar Deus, mas a igreja está querendo ser usada por Deus. É necessário que a nossa casa entenda que não é mais a nossa vontade que precisa reinar dentro de casa, é a vontade de Deus. E nós precisamos entender que no nosso relacionamento a nossa agenda mudou, a nossa agenda foi rasgada, porque a agenda que foi erguida sobre o teu casamento, sobre a tua casa, é a agenda de Deus. Mas os nossos olhos só serão abertos quando eles estiverem fitos na aliança. Então nessa noite nós vamos pedir a Deus essa graça, porque muitos estão parando, porque estão olhando, tirando os olhos da aliança. Que nós possamos avançar. Não é questão de doutrina, não é questão de placa de igreja, não é questão de religião, é a questão do tempo que Deus tem despertado a igreja para ter esse entendimento. Os nossos olhos precisam voltar a estar na aliança. E nós precisamos sempre colocar a aliança acima das promessas. Espírito Santo de Deus, apresentamos diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. Apresentamos porque chegou um ano novo, o ano de 2025, porém algo novo só vai acontecer se nós nos posicionarmos na Sua presença, tendo o entendimento, Senhor Jesus, que devemos valorizar, ó Pai, a aliança que o Senhor fez com Abraão, que é uma aliança geracional, ó Pai, e por ser geracional atinge, alcança, Senhor, a esta geração, e nós somos esta geração, ó Pai. Então, como Teus filhos, Senhor Jesus, nós queremos Te pedir, ó Pai, ensina-nos a abrir mão, ó Deus, daquilo que impera nas nossas vidas, que não provém de Ti. Ensina-nos, Senhor Jesus, a contar os nossos dias, a compreender o que nós necessitamos e precisamos buscar em Ti, e como nós precisamos estar em Ti, ó Pai, para que nós venhamos permanecer na Tua presença, no centro da Tua vontade, e assim como o Senhor pediu para Abraão, que nós possamos também andar na Tua presença,
presença e ser perfeito, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, abre os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que nós possamos ver tudo aquilo que nós precisamos renunciar, tudo aquilo que nós precisamos abdicar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, se for preciso libertação, liberta-nos, ó Pai. Se precisa de transformação, transforma-nos, ó Pai. Mas nós não queremos permanecer da mesma forma. Nós não aceitamos entrar em um novo ano com o odre velho, ó Pai. Nós queremos que o Senhor nos restaure, nos renove, nos transforme, nos pode, ó Pai. Apare as arestas, Senhor Jesus. Faça o que for preciso, Senhor, mas que nós queremos estar, ó Pai, aptos para receber e adentrar, ó Pai, neste novo ciclo que o Senhor abriu no ano de 2025 nas nossas vidas, ó Deus. Declaraste sobre esse ministério, ó Pai, que o ano de 2025 seria um ano de uma só carne. Mas para que nós possamos andar em unidade, Senhor, como teu filho falou, nós precisamos, ó Pai, estar com os nossos corações voltados para Ti. Precisamos estar com o nosso coração em Ti, ó Pai. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor libera perdão. O verdadeiro amor renova, Senhor Jesus, alianças com nossos irmãos, ó Pai. Então, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, que o nosso relacionamento contigo venha a ser, ó Pai, intensificado, venha a ser, Senhor, ajustado, alinhado, ó Pai. Porque como nós falamos aqui, não existe relacionamento, unidade, não existe corpo de Cristo se não houver um relacionamento contigo, ó Deus. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, que haja mais fome e sede de Ti, que haja mais secreto, que haja mais mesa, que haja mais palavra, que haja mais oração, que haja mais busca contínua por Ti, ó Pai, para que nós venhamos estar na Tua presença contigo, Senhor, para que nós venhamos servir na Tua casa, não servir a Ti, mas servir contigo, ó Pai, porque quando nós servimos sem Ti é vazio, mas quando nós servimos contigo, com o coração cheio de Ti, ó Pai, é diferente, porque olhamos diferente, porque sentimos diferente, ouvimos e pensamos diferente como estamos contigo, ó Pai. Então esvazia-nos de nós mesmos, ó Pai, que a nossa carne, o nosso desejo, o nosso natural venha morrer para o mundo, e o nosso espiritual, o nosso homem espiritual, sobrenatural, venha ser reavivado em Ti, ó Pai, para que nós possamos seguir o fluxo do rio, Senhor, para que nós possamos seguir o caminho, a verdade e a vida que o Senhor projetou para as nossas vidas, Senhor, e venhamos caminhar em uma só carne, em um só corpo, em uma só visão, em uma só missão, em um só propósito, servindo a um único Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o dono deste ministério e das nossas vidas. Então nos dê a força que nós precisamos, a sabedoria e o entendimento necessário, ó Pai, para cumprir aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bem, irmãos, antes de terminar, só uns avisos. Quinta-feira é líder de departamento. Quinta-feira, reunião 21 horas online. Não se preocupe, que eu acredito que 21 horas já está todo mundo em casa, né? Então, online, eu vou enviar o link no zap de cada um. Dia 21. Quem? Dia 21 não, acho que Não, dia 21 não. Quinta-feira agora, que é 9. Se não for, já foi. É dia 9, quinta-feira, 21 horas. Dia 9, quinta-feira, 21 horas. Online. Online. Vou falar para a terceira vez. o link vai ser enviado. Dia 9, quinta-feira, online. Vou mandar o link pelo zap. E é só você assim, ó. Clicou que ele vai ter que ir na internet, tá, irmão? Os demais estarão na imersão. E os demais estarão na imersão.
Quinta-feira haverá imersão com a irmã Patrícia às 20 horas. Quinta-feira, imersão 20 horas e às 21, reunião com os líderes do departamento. Sexta-feira, dia 10, encontro com os homens. O endereço vai ser enviado só para quem confirmou. Nós já temos um número bom aí. Eu vou enviar o endereço, até falar para o Josivaldo já. Pode mandar o endereço, por favor, Josivaldo, dia 10, sexta-feira, a partir das 19h30. Todo mundo tem um tempo novo que a gente nunca teve. Sábado, dia 16, reunião das encontros de mulheres. Sábado, dia 11, 16 horas. Sábado, dia 11, 16 horas, encontro das mulheres aqui na igreja. A pastora Liliane já está tocando a trompeta. As mulheres aqui, sábado, 16 horas. E domingo, Santa Ceia. Esse mês, a nossa Santa Ceia será no segundo domingo. Então, domingo, Santa Ceia. Amém, queridos? Você tem uma noite abençoada. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Vocês conseguiram chegar. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Você tem uma noite aí abençoada, um fim de noite abençoado. Livramentos visíveis e invisíveis sobre a tua casa. Toda a bênção apostólica. Mas, guarda a palavra foi liberada para a gente, como igreja. É tempo de realizarmos a nossa aliança com Deus. O que a gente faz hoje é a mensagem que a gente manda para os nossos filhos. E é a mensagem que os nossos filhos mandarão para os nossos netos. E assim sucessivamente. Amém? Senhor, despede teu povo para a tua paz. Muito obrigado que chegamos aqui em paz. Leva-nos na tua graça. Abençoa, Senhor Jesus, e guarda esse quarteirão, essa rua, o bairro. Espírito Santo de Deus, que a tua poderosa mão esteja, Pai, guardando a humanidade dia a dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja habitando rica e abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua mente, sobre o teu coração, e que a palavra possa queimar a cada dia e nós possamos valorizar a aliança que temos com Deus e Deus conosco. Aquele que aceita essa palavra, diga amém. Jesus abençoe, vai em paz em nome de Jesus, queridos, ótima noite. Deus abençoe.